Olá, como é que você tá? Como é que tem sido esses últimos dias, tantas reviravoltas que a gente tem passado? Como é que você tem passado esse tempo? Hoje eu quero te fazer uma pergunta bem específica, eu quero que você pense nela e toda a nossa conversa vai ser baseada nesse assunto hoje. Quantas pessoas foram atrás de você nesses últimos dias? Quantas pessoas te buscaram e se dedicaram a você? Não só aquelas que estão na tua casa, mas pensa outras pessoas, mesmo da tua família, colegas, amigos. Quantas pessoas investiram tempo em você e colocaram você como prioridade na vida delas? A gente às vezes nem sabe o que pensar diante disso. A gente gostaria de ter mais visitas, de ter pessoas passando tempo juntos. Tem gente que realmente sente falta disso nesse tempo agora. E esse é um desejo que qualquer um de nós tem. A gente sente falta disso. Por outro lado, a gente já não tem mais nem expectativa, porque isso é tão difícil de acontecer que a gente não quer mais se frustrar com isso também. Quantas pessoas têm investido na sua vida nesses últimos dias? A gente não consegue se visitar agora, a gente não consegue ir até a casa das outras pessoas, nem pode, mas a gente tem o telefone para isso, a gente pode se ligar, a gente pode passar um bom tempo juntos. A gente pode conversar e a gente pode entrar na vida das outras pessoas, mesmo que a distância não é o limite para isso. E você sabe disso. Ainda assim, quantas pessoas fizeram isso com você nesse tempo? A gente sempre fala que não tem tempo para fazer essas coisas, a gente sempre fala que a gente está muito corrido, que tem outras coisas acontecendo e que a gente não pode perder tempo. A gente sempre fala que não dá. Agora dá. Mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que sua rotina esteja parecida, tem tantas pessoas que estão em casa, a sociedade baixou o ritmo de uma maneira ou outra. A gente teve que dar uma acalmada, a gente teve que sossegar um pouco. E ainda assim parece que não tem tempo. Ainda assim parece que a coisa não acontece. Por quê? O que está acontecendo afinal de contas? A gente diz que o problema é tempo e a gente já está descobrindo que não é. E aí, no mínimo, essa crise provou de que a nossa desculpa do tempo ela não é real, ela não passa de uma desculpa. Ainda assim, como que a gente pode resolver esse problema? O que pode acontecer para a gente poder entrar mais na vida das outras pessoas e fazer dessa uma prioridade nossa? Por isso eu quero te convidar a entrar numa história bem diferente, de outro contexto, de outra época, com outras pessoas, mas que pode nos ajudar muito hoje. No começo desse tempo de pandemia, a gente começou a olhar a história da fuga de Elias, aquele profeta de séculos e séculos atrás, lá do espaço de Israel. Aquele profeta que viveu um tempo de crise conturbado, que foi perseguido, que teve que fugir por causa disso, aquele que não estava passando por um tempo bom, ainda assim teve o seu encontro com Deus. Mas a gente nunca terminou essa história. No período de Páscoa a gente começou a olhar os Salmos e foi uma reflexão muito boa, mas hoje eu quero terminar essa história de Elias com você. Vamos olhar um pouco a mais e por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, vamos olhar o finalzinho da história, dos versículos 19 a 21. E é essa história que eu quero ler com vocês agora. Se você não conseguiu abrir ainda, pausa o vídeo, abre a sua Bíblia, acompanha junto para poder perceber realmente a riqueza que tem nesse texto e nessa história. Eu vou ler contigo então. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Elias respondeu, vá e volte. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Você consegue encontrar alguma conexão com esse texto? Você consegue perceber alguma coisa e se identificar com algo dessa história? Difícil, né? É bem diferente. Mas tem tantas riquezas escondidas aqui, por isso vamos olhar um pouco a mais, versículo a versículo aqui, para você perceber que essa história de Elias e Eliseu é e pode se tornar a sua e a minha história também.
Olha ali para o versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Eliseu estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. A história começa simplesmente dizendo que Elias saiu e foi ao encontro de Elias. Aqui parece algo rápido, aqui parece algo imediato. Algo que aconteceu no mesmo dia. Elias teve vontade de fazer e foi lá. Só quando a gente olha para o capítulo inteiro, para a história que tinha antes, a gente se dá conta de que Elias estava lá no Monte Horebe, bem ao sul, lá no final do deserto. E a cidade onde Eliseu morava era uma cidade chamada Bel-Meolá, lá no norte. Elias teve que fazer um trajeto de 250 quilômetros para ir até Eliseu. A gente tem dificuldade de falar com o nosso vizinho tantas vezes, mas Elias percorreu um grande caminho, porque ele sabia que Eliseu se tornaria a prioridade da vida dele. Ele sabia que ele precisava investir naquele homem. E quando a gente investe em pessoas, isso nem sempre é fácil. Talvez a gente tenha que fazer essa mesma jornada de uma grande distância. Talvez a gente tenha que investir grandes coisas e tirar do nosso próprio tempo e tirar coisas da nossa agenda, coisas que a gente gostaria de fazer porque outra pessoa está precisando. Elias fez isso, essa grande jornada de 250 quilômetros a pé. A pé, não foram algumas horas, foram dias, talvez semanas de caminhada, de viagem, a maior parte no meio do deserto. Elias fez ainda assim. E isso é tão secundário nessa história para Elias, esse esforço dele é tão pequeno perto do resto que aconteceu, que a história simplesmente diz que Elias saiu de lá e foi até Eliseu, porque isso não é o centro. Ainda assim, essa pode ser a trava para muitos de nós, saber o sacrifício que a gente vai ter que fazer, saber o quanto a gente vai ter que investir, o esforço que isso vai demandar de nós. Elias fez, ainda assim, foi até lá e encontrou esse Eliseu arando com 12 parelhas de bois. O solo daquela região era muito duro e precisava de arar a terra muito, e com esforço e com grande quantidade de bois, não tinha trator naquela época. Eliseu estava fazendo isso, e ali no final do versículo tem algo que a gente não se dá conta muitas vezes, mas para eles era algo muito rico. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Quando a gente imagina essa imagem de um homem colocando sua capa sobre outra pessoa, a impressão que dá primeiro é que a outra pessoa está com frio, e aí você está cuidando, está protegendo. Mas ali o significado é completamente outro, é uma imagem que a gente não tem mais na nossa cultura. Elias, o profeta, conhecido de toda aquela região como representante de Deus, colocou a sua capa sobre outro homem. Isso significa que ele estava investindo naquela pessoa e que aquela pessoa, Eliseu, se tornaria o sucessor de Elias. Lançar a capa é como colocar a minha função. A capa representava essa função, o cargo de profeta. Eu estou colocando sobre você. É isso que Elias está fazendo aqui. Ele não simplesmente chegou até aquele homem, ele não simplesmente protegeu do frio. Ele estava investindo. Ele estava ungindo Eliseu como próximo profeta, como próximo representante de Deus naquela terra. E Eliseu se dá conta disso. A gente percebe ali no versículo seguinte, no 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. E Elias respondeu, vá e volte, e lembre-se do que lhe fiz. Imediatamente Eliseu percebeu o significado daquilo que estava acontecendo, deixou os bois. É interessante que primeiro Elias investiu em Eliseu, e em seguida Eliseu teve a resposta. Eliseu sabia que esse era o jeito de Deus agir. Ele não espera a gente fazer alguma coisa, ele não espera a gente conquistar o amor de Deus, assim como Eliseu não conquistou a confiança de Elias. Deus simplesmente age assim como Elias agiu, investe em nós, cuida de nós, lança o seu olhar e a sua confiança sobre nós. Então a gente responde. Eliseu sabia que era assim que acontecia, percebeu a mão de Deus ali, por isso ele largou tudo o que estava acontecendo. Ele não fugiu das suas responsabilidades, a tal ponto que ele foi até os pais, se despedir deles. E mais do que isso, falar para eles o que estava acontecendo, falar para eles o que aconteceu naquele momento, o que Elias fez e qual seria a nova prioridade de vida de Eliseu. A vida daquele homem mudou por completo ali.
Ele recebeu uma nova função, um novo chamado, ele tinha uma nova história, ele não estava mais preso à terra dele, mas ele ia percorrer aquela terra de Israel, aquele reino, e realmente levar a mensagem de Deus para aquele povo. Eliseu, aliás, não fugiu da sua função e da sua vida, mas ele foi até os seus pais, explicou o que estava acontecendo e deixou claro para eles que agora ele era um novo homem, que agora ele não era mais pertencente àquela família, mas ele pertencia a Elias, que investiu sobre ele. Disso a gente percebe então no versículo 21, e Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Feita a despedida com os pais de Eliseu, então ele pega aquele equipamento e queima ele. E ele tira qualquer possibilidade de poder voltar atrás. Isso lembra muito um versículo que a gente encontra nos evangelhos de Jesus respondendo para outro homem que pediu para poder seguir Jesus, mas antes poder se despedir dos seus pais. E a resposta de Jesus foi que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não dá para voltar atrás. Uma vez que você começou essa vida nova, é completamente diferente. E se você olha para trás, se você acha a sua vida antiga melhor, se a sua vida com Deus não é suficiente, então talvez seu lugar não seja no reino. Porque não existe nada melhor do que estar com Deus, não existe nada melhor do que a vida que Ele oferece para nós. Eliseu sabia disso e ele acabou com qualquer possibilidade de poder voltar atrás. Queimou seu equipamento, fez aquele grande churrasco para o povo e dá para perceber o banquete, a festa, a alegria que Eliseu tinha aqui e ser chamado por Deus, caminhar essa nova história, seguir esse novo caminho. É um momento de grande alegria. Eliseu sabia disso e para ele era uma grande festa. Ele precisava festejar, ele precisava celebrar, ele precisava levar isso para as outras pessoas. Ele fez uma grande festa e ofereceu esse grande banquete ao povo. Então, a sua cidade pequena, a maioria das pessoas que ele conhecia, ainda assim ele não devia nada para elas. Mas isso mostra que o chamado de Deus faz com que a gente não fique olhando só para nós mesmos, cuidando só da nossa própria terra, da nossa própria vida, mas faz a gente olhar para os outros e querer levar essa alegria adiante também. Eliseu fez isso na mesma hora. Ele deixou tudo então e depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. E aqui a gente percebe uma mudança tão grande. À medida que as pessoas vão crescendo e vão aprendendo mais e vão melhorando, a gente tem a impressão de que esses que têm uma caminhada maior, esses que sabem mais, eles têm mais condição de mandar nos outros. Esses que foram chamados por grandes pessoas, por pessoas famosas, por pessoas conhecidas e admiradas pelos outros, pronto, agora esses vão poder mandar também. Mas Eliseu, aliás, seguiu a história, partiu com Elias e se tornou seu auxiliar e passou a investir na vida de Elias também. Elias investiu na dele e a resposta de Eliseu foi investir na vida daquele homem e trabalhar junto, e pegar junto, e colocar a mão na massa. E se tornou o seu auxiliar. Ele percebeu que o caminho não é seguir o chamado de Deus para poder mandar nos outros, para poder exercer a vontade dele, mas o caminho é o serviço. Ele se tornou o seu auxiliar, ele se colocou abaixo de Elias para poder aprender com aquele homem, para poder seguir uma história parecida com a dele e poder glorificar o nome de Deus com a sua vida. Percebe que em 3 versículos quanta coisa aconteceu. A vida daqueles 2 homens mudou completamente. Elias não estava bem naquela história. Elias não vinha de um momento legal, ele estava triste, deprimido, se sentia sozinho e de repente ali ele encontrou um companheiro, alguém com quem caminhar junto. E Eliseu teve um novo propósito, algo muito maior, um alvo muito acima daquilo que ele podia imaginar para a vida dele. A vida daqueles 2 homens mudou. E a palavra coloca isso como um modelo para nós, como um desafio para você e para mim, para todos nós. Ainda assim, seja sincero. Você consegue fazer isso na sua vida? Pensa esse caso de Elias. Você consegue chegar até alguém, fazer essa jornada, se esforçar e se dedicar e colocar a tua vida em função de outra pessoa? Difícil, né? Porque se a gente consegue, a gente já teria feito.
Olha para a tua vida, você tem feito isso com alguém? A gente espera que outros façam conosco. Mas e nós? O que a gente tem feito? O que a gente tem lançado sobre outras pessoas? Será que a gente tem colocado a nossa capa sobre outros? E a resposta, quando a gente olha, é perceber que não. Infelizmente, a gente gostaria de fazer isso, a gente gostaria que isso acontecesse, que as pessoas se preocupassem e amassem mais umas às outras, mas a gente olha para a nossa sociedade, a gente olha para a nossa igreja e é tão difícil de enxergar isso. Esse momento de crise, ele ressalta algo que já acontece há muito tempo e que faz parte da natureza humana de cada um de nós, que a gente fica se preocupando consigo mesmo. E quando a gente não tem certeza sobre o nosso futuro, quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente olha para o nosso umbigo e o nosso foco se torna nós mesmos. E quando a gente não sabe, quando a gente se preocupa com o que vem pela frente, então toda a nossa vida a gente parece aquele cavalo que está com um olhar fixo e restrito e limitado, a gente não consegue enxergar ao nosso redor. Essa é a vida de muitos de nós. E a gente não consegue investir em outra pessoa porque a gente está preocupado com nós mesmos. A gente não consegue pensar nos outros, porque senão quem vai pensar em nós? Quem vai pensar em você? Quem vai cuidar de você? Se você não consegue fazer isso nem sozinho, quem que vai olhar para a tua vida? E por isso o chamado de Jesus é ainda mais estranho. Jesus investiu na vida de outras pessoas, ele chamou sucessores, ele chamou pessoas para poderem trabalhar junto, para poderem glorificar o nome de Deus, para poder levar o reino adiante, para poder levar essa mensagem de alegria. Várias pessoas caminharam com ele. E como eu falei antes, teve um homem que se dispôs a caminhar com Jesus, a ser seu seguidor, a ser seu auxiliar também. Mas quando ele pediu, mas deixa primeiro que eu me despeça do meu pai e da minha mãe, Jesus respondeu para ele: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto, é digno do reino de Deus. E quando eu estava olhando essas duas histórias, isso me causou muita estranheza, porque foi exatamente o mesmo pedido que Eliseu fez. Eliseu percebeu aquilo que Elias estava fazendo com ele, que ele estava investindo em Eliseu, que ele estava chamando Eliseu para uma vida nova, pediu para despedir dos pais e Elias deixou na mesma hora: vá e lembre-se do que eu lhe fiz. E quando o homem pede para Jesus, e Jesus que conhece muito mais o nosso coração, Jesus que nos ama de uma maneira muito mais profunda e intensa, Jesus que a gente esperaria que ele respondesse com muito amor: claro, vai, a família é importante, a palavra de Deus, o próprio Deus fala que a família é importante. E ainda assim, Jesus não. Não. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. E aqui você tem uma escolha. Ou você escolhe a vida como você vinha seguindo, com tudo o que isso significa, ou você segue o chamado de Deus de fato. E essa fala de Jesus é dura, é pesada, é dolorosa. Porque a gente tem que fazer escolhas. E fazer uma escolha é sempre dizer não para alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa boa. E percebe que Jesus não está dizendo que a família não é importante. O que ele está dizendo é que aqui existe alguém que é mais importante até mesmo do que a família. Jesus criou a família, o próprio Deus que instituiu ela. Ainda assim ele está acima dela. O chamado de Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. E seguir ele, e obedecer ele, é muito maior do que o chamado de Elias para o outro homem. O chamado de Jesus está acima de absolutamente tudo. Eliseu foi chamado para uma função nova, para um cargo novo. Jesus chama a gente não só para o serviço, mas ele chama para uma vida completamente diferente, para uma vida nova. Para você deixar de ser um pecador condenado e se tornar um filho amado de Deus. E isso significa renúncia, isso significa deixar coisas para trás. Isso significa deixar de ficar olhando só para o seu próprio ego e para o seu próprio umbigo. Isso significa tornar as suas prioridades de vida as mesmas que as de Jesus. Significa se tornar parecido com Ele e buscar a ajuda dele em todas as coisas. É estranho que Jesus tenha pedido isso,
Ao mesmo tempo, quando a gente olha quem é Jesus, o que ele fez por nós, ele tem todo o direito de fazer isso. Ele tem todo o direito de exigir esse tipo de coisa de nós. Investir na vida de outra pessoa é perder parte do seu conforto, é perder parte dos seus desejos, é de repente não conseguir fazer tudo o que você gostaria. É realmente colocar o outro acima de você. Jesus fez mais do que isso, ele mais do que perdeu o seu conforto, ele mais do que perdeu os seus desejos. Ele perdeu a própria vida para poder investir em você e em mim. Jesus fez uma jornada muito maior do que a de Elias. Ele desceu dos céus para poder habitar conosco. Ele tem todo o direito de pedir isso de você. Porque o que ele quer de você não é te usar. Ele não quer simplesmente o teu trabalho, ele não quer o teu esforço, aquilo que você consegue fazer. Ele quer te chamar para a família, ele quer te chamar para perto. Ele quer mais do que um seguidor, um auxiliar. Ele quer um discípulo. Discípulo é aquelas pessoas que caminhavam perto, que se tornavam parte da família. Quando Jesus foi para aquele casamento, no início do Evangelho de João, a família, os convidados que ele tinha junto eram seus discípulos. Porque eles se tornaram a família dele. Jesus não quer mais um membro na igreja simplesmente. Ele não quer mais uma pessoa que aparece de vez em quando, alguém que pensa de vez em quando em Deus. Ele quer um discípulo. Alguém que realmente caminha junto. E se essa é uma palavra estranha para você, se você não sabe o significado direito dela, eu quero colocar aqui um vídeo para você poder entender um pouco mais. Em seguida a gente continua com a nossa conversa. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Uma das principais funções de um discípulo é fazer novos discípulos, é chamar novas pessoas, é levar isso adiante. Jesus trouxe uma vida tão grande para cada um de nós, uma alegria que não cabe no nosso coração. E Ele nos chama a levar isso para outros, a fazer, a chamar novos discípulos. Aliás, o último mandamento foi ele, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, todos vocês. Esse é um chamado, esse é um mandamento para todos nós cristãos. Jesus deu uma vida completamente nova para você. Você deixa, mais uma vez, deixa de ser um pecador condenado e passa a ser filho amado de Deus, alguém da família. Ele quer ter você por perto, Ele quer ter mais pessoas por perto e Ele nos chama a fazer parte desse movimento, ajudar a chamar essas novas pessoas. Infelizmente tem muitos de nós que simplesmente guardam isso para si, que sabem desse chamado, sabem desse mandamento e simplesmente não praticam e simplesmente desobedecem. É interessante que na terra de Israel, naquela região que Jesus caminhou e seguiu, tem dois mares muito importantes, bem conhecidos, o Mar Morto e o Mar da Galileia. E apesar de estarem muito próximos, eles são completamente diferentes. O Mar Morto talvez seja o mais conhecido, é um mar que recebe água do rio, mas não desafoga. Essa água não vai para nenhum lugar, ela simplesmente fica ali como uma região quente e ela evapora.
E é um mar que não leva adiante aquela vida que vem do rio. Ele simplesmente morre ali. E tem pessoas que vão lá e flutuam porque é uma água densa, mas qualquer um que vai para lá sabe que simplesmente não tem vida ali. Não tem nenhum peixe, não tem alga, não tem absolutamente nada. É o único mar no mundo que pode acontecer um negócio desses. O mar da Galileia, um pouco ao norte, é aquele mar que os pescadores, que Pedro e tantos outros pescavam, que tiravam dali o seu sustento, que tinha vida. Era um mar até menor, bem pequeno, mas vinha o rio, vinha a água e desafogava também. Um desses mares a água simplesmente só vinha, no outro ela vinha e ia adiante também. E essa é uma figura muito legal para nós, porque todos nós recebemos das bênçãos de Deus, todos nós somos cuidados por Ele. Ainda assim, a vida do cristão pode ser completamente diferente de uma pessoa para outra. Tem alguns que simplesmente recebem e morrem ali, e se tornam um mar morto. Tem outros que recebem e levam adiante. E a alegria da nossa vida não está simplesmente em receber, mas em poder compartilhar isso. E não existe alegria que seja verdadeira e que não possa ser compartilhada. O chamado de Jesus é investir em novas pessoas, é levar essa alegria adiante. E a melhor maneira da gente fazer isso é escolher uma pessoa. Se você nunca fez isso, pense em alguém. Pense em uma pessoa, talvez você conheça, talvez não, alguém que você percebeu que dá para investir. Chama essa pessoa, caminha junto com ela, mostra a fé para ela, compartilha aquilo que Deus já mostrou a você. Se isso parece difícil no começo, eu tenho feito com a ajuda de um livro que tem sido muito bom e que tem realmente ajudado nesses passos. Eu quero compartilhar aqui com você um livro que eu não tenho direito nenhum sobre ele, não estou ganhando nada com isso, mas eu compartilho porque ele é realmente bom, muito bom. Uma Vida com Propósitos. Uma série de 6 semanas, uma reflexão de cada dia e que dá um panorama geral da fé, do que significa a vida de um cristão. Foi o primeiro livro que eu li depois da minha conversão. Foi o livro que me ajudou nesses primeiros passos. É o livro que tem ajudado milhões de pessoas há um bom tempo já. Dá uma olhada nisso. Investe com outra pessoa. É verdade que a gente não pode se visitar agora, mas caminha junto. A gente tem telefone para isso. A gente pode se conversar, a gente pode investir tempo, a gente pode colocar a nossa vida na vida de outros. Faça isso, você vai perceber a alegria que é poder ser usado por Deus, a alegria que é poder levar isso tudo adiante. Você vai se dar conta de coisas que Deus tem feito na sua vida que você nunca tinha percebido antes. Não seja como um mar morto. Não deixe essa alegria de Deus acabar na sua vida. Leva isso adiante. Coloca essa fé em prática. Obedeça ao mandamento de Jesus. E deixe Ele fazer uma grande obra na sua vida. Que Ele te abençoe, que Ele continue conosco. Amém.